E hoje, no podcast Eternizador de Histórias, tenho a honra de poder eternizar a história de uma grande advogada aqui de Governador Valadares. Falo dela, a doutora Jéssica Cancellieri, que me dá a honra da sua presença aqui no ResenhaCast. Doutora Jéssica, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, primeiramente, pelo convite. Muita satisfação em estar participando. Doutora, para começar o nosso bate-papo, antes da gente poder entrar no que você de faz fato nos dias de hoje, já há algum tempo dentro da advocacia, como é que era a jovem, não que você não seja jovem nos dias de hoje, mas como é que foi a infância e a adolescência da Jéssica Cancellieri antes de se tornar doutora e advogada no Colégio Barros de Oliveira? Então, eu sempre fui uma aluna muito dedicada. Vou perguntar para sua mãe depois. Pode perguntar. A minha mãe é a primeira a falar isso. Ela sempre fala, Jéssica é o tipo de aluna que é o tipo de criança que não me dá trabalho na escola. Sim. E é um colégio, assim, que até hoje a gente tem muito convívio. É um colégio que até hoje existe, um colégio muito familiar, onde todas as pessoas se conhecem. E, de fato, eu fui aquela criança, assim, que nunca dei trabalho. E aí, partindo um pouco para a minha adolescência, no momento da minha adolescência, a meados de 11 anos, no ano que eu ia fazer 12 anos, ocorreu o falecimento do meu pai. E aí eu comecei a fazer um curso de inglês, então eu já estudava de manhã e fazia o curso de inglês à tarde. E quando eu finalizei o curso de inglês, que não tinha mais nada para fazer, aos 14 anos eu já comecei a trabalhar. Olha isso. O meu pai já tinha... Nossa empresa, na verdade, existe até hoje, que é no ramo de motocicletas, né? Sim. Então, a minha mãe deu continuidade a esse segmento. E eu trabalho desde os meus 14 anos, então, devido a essas condições. Interessante. Qual que é a sua grande memória que você tem da sua infância e adolescência? Aquelas que você jamais vai se esquecer. Uma grande memória? Eu diria que os momentos em família, as viagens... é o que mais marca. E por que a aluna dedicada, como você mesma disse, mas eu vou perguntar para a mãe dela se isso é verdade mesmo, brincadeira. Por que a aluna do Colégio Barros de Oliveira escolheu direito? Então, é engraçado, né, essa pergunta. Não tem muita justificativa, eu acho que foi o meu chamado, porque na minha família não tem ninguém ligado ao direito, nem mesmo ligado à advocacia. Na minha família, nós temos pessoas que trabalham no ramo da medicina, no ramo de empresários, Sim. mas no ramo do direito nós não temos. E aí, quando eu cheguei no ensino médio, eu tinha muita clareza que eu queria fazer o curso de direito. E aí eu finalizei o ensino médio, prestei o vestibular e já entrei na faculdade aos 17 anos. Eu não tinha sequer clareza do que um advogado fazia. Eu apenas admirava aquela profissão. Então, como adolescente, eu tinha uma admiração por essa profissão. E aí eu lembro que quando eu assistia a filmes, né, ligados à advocacia, ao direito em si, eu vislumbrava aquilo para mim. Sim. Interessante. E em relação à faculdade de Direito, e eu vejo que, claro, o aluno, eu tive uma professora de inglês, Kellen Alves, que sempre me falava que o aluno que faz a faculdade. Porque na minha época, e a nossa geração ela é parecida, na minha época tinha muito isso. Vou fazer faculdade na Univale. Aí muitas pessoas viravam o olho. Você vai fazer na Univale? E a minha professora sempre falava isso, justamente da época do meu terceiro ano. São vocês que farão a faculdade, não é a faculdade que vai fazer vocês. Qual foi a importância de estar inserida no curso de Direito durante todo esse tempo que você teve? Porque se tem uma profissão onde é inimaginável você pensar em um operador de Direito sem um diploma na faculdade, é justamente no Direito. Exatamente. Qual foi a importância do curso para você? Então, primeiro que sem o curso de Direito eu não estaria habilitada, né, profissionalmente a atuar como advogada. E eu iniciei o meu curso de Direito na Fadivale e me graduei na Univale. Sim. E assim, como eu tive a experiência de participar dos estudos das duas universidades, né, e faculdade que tem aqui na cidade, Governador Valadares, eu posso dizer que, de fato, é o aluno que faz a diferença. Inclusive, eu tive grandes oportunidades durante a minha estadia na faculdade,
porque eu acredito muito no seguinte, até para você trombar com o seu destino, você tem que estar preparado, você tem que se colocar disponível para receber aquilo que está preparado para você. E durante a faculdade, quando eu iniciei, eu falei assim, eu quero estagiar. Eu quero ter contato com o direito desde o primeiro ano. Eu quero saber como funciona, né, para os operadores do direito. E aí, no primeiro ano, no segundo ano, já buscando, né, ter um estágio, eu consegui me inserir no estágio dentro de uma serventia extrajudicial, em um cartório. Sim. E naquele momento eu lembro que na minha entrevista eu fui perguntada se eu sabia como funcionava as serventias extrajudiciais. Eu falei assim, eu não sei, mas eu quero aprender. Claro, com certeza. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que de fato o aluno ou estudante é que faz a diferença na universidade. O professor pode estar ali na frente dando o máximo dele. Se você não quiser absorver, você simplesmente não vai absorver. Você tem que se colocar disponível para aproveitar. Então, durante a faculdade, eu aproveitei muito dos mestres, né, do direito que estavam ali disponíveis para mim e aproveitei muito também das minhas oportunidades de estágio. E em relação a tudo que você aprendeu na faculdade. E eu acho que é interessante que quando eu vejo e me deparo com um advogado ou advogado que é especializado em várias áreas diferentes, como é o seu caso. Por que você teve esse olhar grandioso até de poder beber um pouco da fonte e se especializar em várias áreas diferentes dentro do direito? Uhum. Então, a minha especialização hoje, a minha pós-graduação, ela é segmentada no direito de família e sucessões. Sim. E a minha expertise, a minha qualificação e os cursos, né, de capacitação que eu faço é bem segmentado para o direito notarial e registral, que está ligado ao direito imobiliário. Sim. Então, como que isso funcionou para mim? Não foi nada premeditado, foi algo muito natural que foi acontecendo. Então, quando eu finalizei a minha graduação, eu já tinha em mente que eu precisava, que eu queria ter uma pós-graduação para eu oferecer um diferencial para os meus clientes e para eu também não perder o foco de ser uma estudante. Eu gosto muito de estudar até hoje. Eu estudo, todo ano eu estou com um curso de capacitação diferente, né, fazendo. Então, eu ainda me vejo muito como estudante. E aí, dentro das matérias que eu mais me identifiquei na faculdade, estava ali o direito de família e o direito sucessório. Então, por este motivo, eu optei por fazer a minha pós-graduação nesse segmento. Só que, como eu disse, eu aproveitei muito também dos meus estágios e eu fui estagiária durante 2 anos em uma serventia extrajudicial que está ligada ao direito, né, diretamente ao direito imobiliário, direito notarial e registral. E fui estagiária também de um juiz, então eu pude ver, né, ter contato com todas essas vertentes. E como uma oportunidade mesmo de vida, eu estive nessa serventia por 4 anos. E aí eu vi uma grande oportunidade, porque na qualidade de escrevente imobiliária, eu me deparava com despachantes, advogados, corretores de imóveis, que tinham muitas dúvidas a respeito daquele segmento. E eu recepcionava aquelas pessoas para auxiliá-las, né, como usuárias ali no cartório. E na minha atuação como advogada, eu percebi que o direito de família e sucessões, ele é muito interdisciplinar com o direito imobiliário. Então, por exemplo, se eu pego um formal de partilha que está ligado ao direito sucessório, para poder efetivar a partilha de uma pessoa, de um ente familiar que eventualmente veio a falecer, eu preciso entender de imóveis, porque se eu não entender de imóveis, eu vou prestar um serviço pela metade, eu posso estar até deixando dinheiro na mesa. Inclusive, hoje, grande maioria dos imóveis que estão em situação irregular são provenientes de inventários ou de partilhas de bens relativas a divórcios. Sim. Então, ainda que eu atue, né, como especialista em direito de família e sucessões, eu preciso ter conhecimento do direito imobiliário para prestar um serviço completo. E qual que é o maior desafio dentro do direito imobiliário que você observa nos dias de hoje? O maior desafio, eu acredito que seja
a questão da informação. Porque hoje as pessoas fazem talvez um contrato de compra e venda, ou conhecido, né, popularmente como contrato de gaveta, ou fazem apenas uma escritura pública e acham que ali está resguardado seu direito de propriedade. E eu acho que é muito uma questão assim ligada à falta de informação e à falta de preocupação, falta de seriedade das pessoas ao adquirir uma propriedade, um bem imóvel. Porque elas não procuram um advogado antes de adquirir para que haja um assessoramento. Elas procuram o advogado quando o problema acontece, né? Então, geralmente, nós não somos buscados de forma preventiva. Nós somos buscados para oferecer soluções. Mas, gente, o advogado deve ser procurado sempre de forma antecedente para poder prevenir justamente problemas futuros. Que interessante, né? E fica de alerta, né? Para quem se estiver inserido em uma situação problemática, antes do problema aparecer, procure o advogado. Já procure um especialista. E em relação ao direito de família, e eu gosto de conversar com profissionais ligados a esse nicho, né? Esse subgênero do direito. Eu como leigo, tá? E principalmente você que é mulher. Eu vejo que o direito de família, o advogado que está inserido nesse segmento, ele precisa ser muito mais do que um simples profissional que tem ali toda a noção da lei do que é para ser feito. Vai muito além da capacidade jurídica e técnica. É algo mais humano. Com certeza. De fato, essa afirmação está correta, que não é minha, de outras pessoas também. E por que o advogado, dentro do direito de família, ele precisa ter esse olhar um pouco mais humanizado? Sim, correto, é dessa forma mesmo. Nós precisamos ter um olhar mais humanizado, assim, principalmente para lidar com o direito de família, porque é no direito de família e no direito sucessório que ocorrem as situações mais delicadas, né? Juridicamente falando. Então, por exemplo, um casal que está passando por um processo de divórcio, existe todo um acontecimento prévio, né? E às vezes as pessoas estão ali desgastadas e precisam ainda procurar um advogado para terminar de solucionar aquela questão. Então, o profissional, nós, enquanto advogados, precisamos estar preparados até emocionalmente para poder receber essas partes e buscar uma solução da forma mais suave possível. E em relação a esse tipo de trabalho dentro do direito de família, você como mulher, é claro que diante do juiz, diante de uma audiência, você não pode ali desabar em choro por conta de alguma situação que você está ali tentando resolver. Mas já teve alguma causa, sem citar nomes e qual que foi o motivo do qual você estava lá na audiência, já teve alguma situação que, chegando em casa ali, dentro do seu quarto, tomando banho, você sentiu mais, até mesmo por ter esse olhar um pouco mais humanizado, já teve algum tipo de situação parecida com essa? Uhum. Então, quando eu estou efetivamente prestando meu serviço, eu tenho essa sensibilidade. E quando eu vou falar de personalidade, eu sou uma pessoa, eu tenho uma personalidade que é emoção e coração puro. Eu me envolvo muito, eu tenho muito essa questão da empatia com o próximo. Mas é engraçado que quando eu estou trabalhando, eu consigo separar muito essa questão. E principalmente se eu não conseguir separar, eu não consigo auxiliar a minha cliente, porque o apoio, né, a base para aquele cliente naquele momento sou eu. Exato. Então, eu não posso estar inserida emocionalmente na questão. Então, por incrível que pareça, quando uma audiência acaba emocionalmente para mim também, sabe? Eu me envolvo tecnicamente, eu me envolvo emocionalmente, mas eu preciso separar o emocional do prático naquele momento. E em relação a esse olhar humanizado, e não só no direito de família, mas também no direito imobiliário, que você também atua. E assim, eu costumo dizer que o advogado, ele talvez seja um dos profissionais mais importantes de toda a humanidade e, obviamente, da sociedade, porque pessoas depositam toda a confiança que elas possuem na vida para a resolução de problemas através do trabalho de um advogado. Principalmente no direito de família, porque é divórcio, outras situações que também estão inseridas dentro desse nicho do direito.
E eu fico pensando, nossa, imagina o tamanho da responsabilidade. Não vou dizer peso, mas o tamanho de uma responsabilidade que vocês precisam ter através do preparo e de toda a noção da lei para poder estar defendendo uma outra pessoa que depositou toda a sua confiança, uma quantia financeira grande, para o seu trabalho surtir efeito na vida dela. De fato, é uma responsabilidade muito grande. Sim, com certeza é uma responsabilidade muito grande. Por isso que, inclusive, eu sustento que o advogado ele tem que ser especialista em algum tema, porque o direito ele é muito abrangente. Sim. Então, para você efetivamente oferecer com excelência a resolução de problemas que estão relacionados à vida, talvez uma vida toda do seu cliente, você precisa estar preparado especificamente para aquilo ali. Então, o advogado que é generalista demais, ele corre o risco de talvez se perder nessa questão da solução. Então, eu sou muito a favor de segmentar, né? E, de fato, é muita responsabilidade. Eu que atuo, por exemplo, com direito de família e sucessões, estou inserida no direito imobiliário. Imagina uma pessoa colocar em suas mãos a responsabilidade de uma solução, de uma vida toda de recolhimento patrimonial, né? Aquele suado, né? Às vezes até a primeira aquisição imobiliária. Sim. Então, realmente vai estar vinculado a toda uma vida, a toda uma história do seu cliente. E toda vez que eu vou atender um cliente, essas histórias estão sendo inseridas no meu escritório e na minha vida também. Qual que é o grande sonho que você tem na advocacia, que você já teve, melhor dizendo, que você já realizou? O maior sonho que eu já realizei nesses 5 anos de profissão como advogada, eu posso dizer que eu sempre sonhei em ter clientes qualificados e clientes que me reconheçam como especialista nesses temas, sabe? Do direito de família e sucessões no direito imobiliário. Então, hoje, a conquista de ser indicada justamente por ser uma especialista é um grande sonho realizado. Qual que é o grande sonho que você ainda almeja realizar dentro do direito? Dentro do direito? É claro que eu tenho sempre projetos a serem, né, conquistados e tudo, mas se for pensar assim, qual o seu grande sonho? Seria apenas o crescimento, né? O crescimento do meu escritório e a consolidação da minha personalidade enquanto advogada. E essa questão de sonho, eu acho que ela não tem assim um ponto final. Eu nunca vejo o sonho como um ponto final. Enquanto nós estamos aqui na vida, nós estamos apenas em uma caminhada, né, que vai se finalizar apenas quando a gente vier a falecer. E aí, quando a gente vier a falecer, o que fica é o nosso legado, o que nós deixamos. E eu acho que o mais forte que nós podemos deixar como legado é a nossa imagem, é a nossa personalidade, nossa pessoa. A nossa vida ela é feita de momentos marcantes e de datas especiais. E nós temos datas especiais e momentos fundamentais para toda a nossa trajetória aqui na Terra, seja na seara profissional e na seara principalmente pessoal. E esses momentos são feitos, na maioria das vezes, e são protagonizados e se tornam especiais através de pessoas, seja no campo profissional e principalmente na nossa vida familiar, amorosa, enfim. E pensando na sua vida, eu sei que, e gostaria que você falasse a respeito mais sobre isso, que o ano de 2020 é um marco na sua trajetória como mulher e na sua história aqui na Terra. O quanto que esse acontecimento, que atende pelo nome de Lara, mudou a sua vida? Nossa, 2020, assim, eu recebi o presente de ser mãe, né? Nesse momento não tem nem como não se emocionar em falar da maternidade. Foi muito bem recebida por mim. E eu acho que hoje, assim, minha filha é a minha fortaleza. Sabe? Depois que eu tive ela, eu me vi como uma mulher muito mais preparada, muito mais forte e muito mais potente. Então, hoje, a minha filha é a minha potência total. E em relação a esses momentos, e sobre esses eventos que acontecem na nossa vida,
Às vezes uma gravidez vem sem a gente esperar ou sem a gente entender o propósito. Mas a gente sabe que Deus sabe de tudo. E a gente sempre fala isso, né? Deus sabe de todas as coisas. Tanto nos momentos positivos e também nos momentos negativos. Por mais que às vezes ali a gente pode não entender, às vezes se revoltar, mas a gente sempre tem que ter um entendimento que Deus sabe de todas as coisas. Com certeza. E a sua vida, como eu disse, ela é marcada por momentos muito importantes, positivos, obviamente, e também negativos, e faz parte da nossa vida. Faz parte. Como você disse no início do nosso bate-papo, com 11 anos você ganhou uma estrela que está no céu. O quanto que ele te faz falta, mas antes de falar sobre isso, o quanto que ele foi importante na sua construção como mulher aqui na Terra? A figura paterna, né? No caso, a gente está falando aqui da minha perda paterna. O pai, ele é essencial na vida dos seus filhos, principalmente na vida da mulher, para trazer segurança, conforto e justamente também para poder apresentar o mundo, né? E os riscos para aquela mulher. O meu pai foi uma pessoa que até hoje serve muito como exemplo para mim. Ele foi um homem íntegro, muito forte, muito batalhador, muito coração, sabe? Sim. Ajudou toda a sua família e me deixou, assim, propósitos e reconhecimentos que hoje caem a ficha, né? Que, assim, de fato, eu vou levar para a vida toda. A nossa vida é um livro de páginas positivas e negativas. Você que é uma operadora do direito, né? Se tem uma área que precisa ler muito e ter contato com muitos livros, quem trabalha com direito e é advogado ou advogada, como é o seu caso. E tem páginas positivas, com capítulos maravilhosos e, ao mesmo tempo, capítulos não tão bonitos assim. E Deus é tão maravilhoso que ele nos dá a autoria das páginas do livro da nossa vida. Você é autor do livro da sua vida. Segunda-feira você escreveu uma página. Terça, idem. Quarta, mesma coisa. Hoje também. E às vezes, doutor, a página da segunda ela não vai ser tão positiva assim. Exatamente. Na vida pessoal, profissional. A da terça, a mesma coisa. Vem a quarta e muda totalmente o cenário dos 2 últimos dias. São assim os nossos dias aqui na Terra. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez, para poder passar por cima dessa adversidade? Então, até atrelado nesse tema, né, da questão da perda da paternidade, de fato, esse momento foi o mais difícil para mim. No dia que nós recebemos, né, a confirmação do falecimento do meu pai, eu simplesmente, eu me lembro perfeitamente, eu simplesmente não conseguia acreditar. É como se tivesse aparecido um buraco no chão e eu tivesse me enfiado naquele buraco. É uma situação assim que eu nunca imaginei passar por ela. Não ter o meu pai ali do lado, não ter aquela figura paterna. Eu era apaixonada pelo meu pai. Sim. Ele chegava em casa e eu ia direto, correndo para a cama para poder fazer massagem, dar aquele carinho, sabe? Eu era muito ligada, a gente tinha uma ligação muito linda. Então, de fato, esse foi o momento. Hoje, né, pode acontecer outros momentos mais difíceis, mas hoje esse foi o momento mais difícil da minha vida e o luto, para mim, ele demorou muito para passar. Eu me lembro que até 5 anos após o falecimento do meu pai, ainda era uma questão, assim, de muito sofrimento para mim, sabe? Eu ainda chorava muito por conta daquela falta, daquela perda. E principalmente quando chegam os momentos de mais felicidade na nossa vida, são os momentos que a gente mais sente falta. Então, por exemplo, o dia que eu ganhei a minha filha, que eu recebi a minha filha, foi um momento que eu senti muita falta do meu pai. Em contrapartida, e você como mãe, óbvio que vai falar que o momento mais feliz da sua vida foi o nascimento da Lara. O nascimento da minha filha. Eu sei que nenhum outro momento se compara a esse, para uma mãe. Mas tirando esse, se tivesse como tirar, porque esse aí é o concurso, não tem como compará-lo. Sim. Qual foi o momento mais feliz da vida da doutora Jéssica Cancellieri? Tirando, obviamente, o nascimento da pequena Lara. Tirando o nascimento Se é da que minha dá pra filha. poder tirar. É algo assim tão importante, né? Tão difícil.
Mas eu diria que o meu casamento, o meu matrimônio. Hoje nós temos uma família muito consolidada. Eu sou muito feliz no meu lar. Sim. E meu lar hoje é o ambiente que eu mais me sinto bem. Agora é o jogo das palavras. Eu vou citar nomes e você vai defini-los com uma palavra. Ok. Podemos ir? Direito. Paixão. Advocacia. A advocacia está bem ligada ao direito. Sonho. Univale. Aprendizado. Fadivale. Aprendizado. Ser mulher para você em uma palavra hoje é? Poderoso. Se você pudesse ter a oportunidade de estar com seu pai aqui agora, o que você falaria para ele? Nossa, Com várias palavras, por favor. Eu só diria a ele que ele foi o meu grande exemplo de vida. Agora, doutora, vou colocar você numa enrascada. É o jogo do subestimado e o do superestimado. O superestimado é o famoso não é isso tudo, né? Quem nunca falou, fulano de tal, comida tal, não é isso tudo. E o subestimado é o contrário. Uma comida superestimada, que não é isso tudo. Você pode até gostar, mas ela não é isso tudo que as pessoas falam. Lagosta. Eu já comi uma vez também e não é realmente. Gente, lagosta não é bom. É bonito só pra poder postar que tá comendo. Mas não, ser lagosta gostoso... é linda, né? É riquíssima. A lagosta não é bom. Exatamente. Uma bebida, independentemente do gênero, pode ser alcoólica ou não, superestimada. Superestimada. Whisky. Segunda pessoa nesta semana que falou uísque. Uma banda, cantor ou cantora de qualquer, independentemente do gênero musical que ela possa pertencer. Superestimada ou superestimado? Nossa, eu não sou tão ligada assim a essa questão de música, mas talvez um ator que seria superestimado. Fique à vontade. Difícil responder. Nacional, internacional? Você que escolheu, pode ficar à vontade. Pode, se você falou ator, é porque você deve gostar muito de filme e série. No caso, cantor, né? Cantor nacional ou internacional. De qualquer gênero. Ou banda, grupo. Não toca no seu Spotify nem se te pagar. Poxa, que pergunta difícil. Deixa eu ver o que... em geral... Os cantores de rap, de funk. Eu não vou muito assim para um cantor específico, Sim. não, mas um gênero. O gênero como o gênero, até porque eu não sei os nomes que cantam. Um restaurante marcante para você aqui em Valadares. Aqui em Valadares. Pode falar o nome. Gosto muito do Nós Bistrô. Agora é o contrário. Uma comida subestimada. Que as pessoas não dão tanto valor. Às vezes, na sua roda de amigas, só você que pede no cardápio e as pessoas, não vou pedir isso não, Deus me livre. Olha, eu sou muito do simples, eu gosto de comida de roça. Então, amo um restaurante que tem ali um fogo, aquele básico, um fogão a lenha, o básico. O básico é perfeito. Uma bebida subestimada. Pode ser de alcoólica ou não. Ou não. Suco de frutas. Verdade, faz sentido. Uma música, um estilo de música ou um cantor, uma cantora subestimado, aquele que só você escuta. Ou às vezes muita gente escuta, mas você vê que as pessoas não dão tanto valor assim. Tem um cantor que eu gosto muito de ouvir, que é o Boy Sevenoi. Você conhece? Já ouvi falar. Já ouviu falar? Ele tem algumas músicas autorais, mas o foco dele principalmente é fazer covers de músicas internacionais. Sim. E é um estilo musical muito agradável. Jéssica Cancellieri em uma palavra. Aguerrida. Lara em uma palavra. Amor. Essa conversa em uma palavra. Prazer. E o prazer foi todo meu eternizar a sua história, não só como profissional, mas principalmente como mãe, filha, mulher, esposa, uma pessoa marcante e edificante aqui em Governador Valadares. E foi uma honra do tamanho do mundo, como eu disse, imensurável poder te receber, tirar um pouquinho do seu tempo
para você poder estar se fazer presente aqui. Muitíssimo obrigado. Muito obrigado. Foi uma oportunidade incrível de poder te conhecer pessoalmente e, consequentemente, cravar toda a sua história aqui. Sucesso, e as portas estão abertas para você poder voltar mais vezes. Eu não vou falar que um dia eu espero precisar de você, porque se eu precisar de um advogado um dia é sinal que vai ter algum problema. Ninguém quer precisar, mas todo mundo precisa. Brincadeira. Muito obrigado mais uma vez, doutora. Muito obrigada, foi um grande prazer. A honra foi toda nossa. O Resenha Cast, com essa história edificante, marcante e emocionante, vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Até mais.